De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conhecendo um pouco mais da vida e a trajetória profissional do jornalista e humorista Marcelo Smigol. Smigol, a gente falava um pouco sobre a cobertura de grandes eventos que você fez, teve a oportunidade, foi atrás desse sonho, conseguiu, mas a gente falava da questão do glamour e um pouco da realidade também. Você enfrentou uns percalços aí no meio do caminho, né? Depois dessa de Atenas que eu fiz pelo telefone de mentirinha, eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, a próxima eu vou. E a outra era Pequim. 2008, Pequim, na China, eu batalhei pra caramba, tava numa rádio e eu lutei, falei, não, eu quero, me manda. E não tinha grana e aquelas coisas, dificuldade de equipe. O cara, perturbei tanto meu chefe que ele falou, cara, eu vou te mandar, você vai. Eu vibrei. Ele falou, mas não tem credenciamento, não vamos comprar direito de nada, você vai sozinho, não tem equipe. Ainda tem o seguinte, quero que você me mande conteúdo, tem que escrever pro blog, tem que fazer matéria pro rádio com pílulas, queria pra rede sério e pro rock bola com irreverência e quero sonora de atleta. E ainda quero que grave pro site, que era Hot Site, estava na época bombando, me deu uma mini DV, falei, cara, quer tudo e eu fazendo sozinho. Mas fui, me virei, chega lá, a China é difícil, porque você não, a língua não entende nada. Mas brasileiro se ajuda, aí você vai andando, consegui entrar dentro da Vila Olímpica. No dia que eu entrei dentro da Vila Olímpica, um atleta me convidou lá, não, porque o atleta pode botar o passaporte num familiado. Eu dei meu jeito lá e uma atleta lá que eu me relacionava bem, me convocou, eu entrei, eu fiz matéria por uma semana, meu irmão. Ficava escondido, passava um Bernardinho entrevistar, passava um cara do judô, e aí foi fluindo, depois você acaba... Foi muito louco, porque é muito diferente, né? A China é outra... E eu lembro que eu fiquei uns 20, não sei quantos dias, tive um dia de folga que eu fui na muralha. O resto era tudo matéria. Você fica naquela expectativa, vai ter um jogo de vôlei, você tem a expectativa de medalha, você vai. Aí, às vezes, tem umas provas que você não imagina. A menina do levantamento de peso ganha medalha e corre atrás. Mas você aprende muito, é muito legal. Como é que foi essa sua migração do rádio para a televisão? Você foi para o Sport TV logo depois, né? Programa de rádio, fez um piloto e foi aprovado, virou um quadro dentro do Tá Na Área. E esse quadro depois cresceu, virou um programa e fez muito sucesso lá. Fez tanto sucesso que começou a dar problema. E começou a dar um ponto de audiência, que na TV a cabo era muito. Pra você ter ideia, ele dava 0,80, 0,90 e o programa de maior audiência era o Bem Amigos, do Galvão Bueno, que é ao vivo, que tem convidado e Galvão Bueno e tal, dava a mesma coisa. Aí começou a criar um clima, mas não foi por isso que ele acabou porque trocou a direção, saiu um diretor que tinha levado a gente para lá, entrou um novo, que mudou tudo. Só que nessa transição também, quando acabou o programa, o cara acabou com o programa e eu fui contratado. Eu fui o único que fiquei como repórter. E eu entrei por acaso, porque na licença maternidade de uma repórter lá, da Janena Xavier, que é a esposa do Luiz Carlos Júnior. Ela tirou 3 meses para ter o neném, e aí tinha um buraco lá de 3 meses. O cara falou, tem essa vaga aí, Smigol, o teu programa acabou. Mas você quer ficar esses 3 meses? Eu falei, eu quero, lógico. E eu fiquei 3 meses, quando acabou, os caras me contrataram. Você falou um pouco agora há pouco sobre a questão do teatro. Como é que foi esse início seu de começar a escrever? Quando você teve esse estalo de, vou partir para o stand-up? Foi grande, excelente pergunta. Essa que as pessoas às vezes acham que era ator. Não. Eu, no meu programa, recebia muito os humoristas, né, os artistas, os atores, divulgando as peças. E eu lembro quando começou essa onda do stand-up comedy aqui no Rio de Janeiro, foi com a primeira peça que fez sucesso mesmo assim, foi o Nós na Fita, do Márcio Smelling e o Leandro Hassum. E os caras foram no programa divulgar, convidaram a gente para o espetáculo, eu fiquei bem impressionado. Porque é cara limpa, né? Não tem cenário, não tem figurino, não tem trilha. E os caras contando piada ali, né? E o stand-up comedy não é aquele show de humor que tinha antigamente. O cara vai, conta a história, o português, o papagaio e tem um desfecho engraçado no final. O stand-up ele tem uma métrica mais setup e punch, setup é mais, você ri realmente, é 1 hora de show, o cara ri 1 hora direto. É uma técnica ali, né? E aí eu vi, o negócio estava começando, e é um teatro mais fácil de fazer, porque não requer essas coisas todas, de trilha, de não sei o quê, de cenário. E foi o Márcio Smelling que me deu a primeira luz. Eu liguei para ele e falei, cara, eu queria fazer e tal. E ele falou, pô, Smigol, escreve, porque você tem história para contar. Pega e escreve aí 3 minutos de história, nessa pegada, ele me deu mais ou menos o que era, uma preparação e tem que ter um punch. Bem curtinha, com uma piada no final. E aí você, quando tiver um texto, eu falei, então aí eu mando pra você. Ele falou, não, nem me manda nada. Aí foi bem sério. Porque eu nem tenho tempo pra ler. E às vezes o cara lê no papel, é engraçado. Você chega lá no palco, você não funciona. Tem que ter o talento, né? Tem uma pegada diferente. Tem a pegada pro negócio, o time do negócio.
Mas ele falou, se você tiver 3 minutos de texto, você me avisa que eu te boto para fazer um open mic. Ou você faz no Nós na Fita, ou você faz no Leandro Hassum, já estava com lente de aumento. Isso. Comédia em Pé já estava rolando Comédia em Pé, que foi o primeiro grupo de stand-up, que depois eu vinha fazer parte. E eu fiz é uma coisa muito louca, né? Eu fiz, primeira vez, num boliche. Era um bar que tinha um boliche, lá no Bar Square, né, no shopping, na Barra. E estava começando lá também uma peça chamada 10 Necessários. Tinha Tata Werneck, tinha Paulinho Serra, Rio, né? tinha Marcelo Marrom, tinha Mia Mello, Eduardo Steblish, era essa galera. Um grupo Começando forte, ali. né? E eu fiz uma participação ali. E o Márcio Melli falou, você mesmo vai sentir se você dá pro negócio ou não. Subiu o microfone, tremia um pouco, nervoso, mas Imagina, foi, né? pá. E aí Deu certo. depois fui fazendo participação aqui e ali. Aí fiquei em cartaz no Norte Shopping com o Felipe Absalão, que foi um que me ajudou também. Fiquei um tempo lá, uns 3 anos lá no Norte Shopping fazendo. E depois o Fábio Porchat saiu do Comédia em Pé para fazer o solo dele. E eu entrei ali. Saiu o Porchat, saiu o Paulo Carvalho. E aí abriu 2 vagas e entrou o Vitor Sarro e eu. E a criação do texto, Smigol, como é que você faz? De onde você tira a experiência de dia a dia, coisa que você vive, observa na rua? O stand-up é isso, são suas observações, né, da sua cotidiano, da sua vida. Então, tem gente que escreve sobre controle remoto, muito recorrente é sobre relacionamento. Faz O meu sucesso, texto foi em cima de jornalismo. Eu comecei escrevendo sobre reportagem, a vida do repórter, as dificuldades. Aí comecei a escrever sobre futebol. Depois eu voltei da primeira Olimpíada que eu fui na China, voltei com um texto. Ia anotando as coisas engraçadas, né? Verdade. E, por exemplo, o escorpião. Na China é comum, os caras comem escorpião. O escorpião, e meu chefe falou, tem que comer o escorpião. Eu tive que fazer essa matéria comendo escorpião. Eu comi o escorpião em si, ele não é tão ruim. Ele é crocante e tal. Mas o problema não é o escorpião, o problema é que na China é tudo milenar. E o óleo que frita esses bichos está mais de 1000 anos fritando bicho. E aí tu vai criando em cima das vivências. Agora, a última, eu fui pra Disney com meu filho. Nunca tinha ido à Disney, nunca tinha nem nos Estados Unidos. Fui à Disney, voltei e fiz um texto. Falei, não, que rende assunto. É verdade, porque você pega uma situação que na hora é meio dramática, meio... engraçado, dramático, ou difícil, ou inusitada. Você faz uma graça depois Você transforma aquilo em piada. Tudo vira piada. Você está com uma peça aqui na Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, não é isso? Como é que essa peça, você leva alguns convidados ilustres, casos de Zico, esportistas como um todo? Conta um pouco pra gente. Aí agora chegando no ponto importante. É uma peça fantástica, é um negócio de outro mundo. Porque eu fiquei muito tempo no Comédia em Pé, e aí o Comédia em Pé deu uma parada e eu falei, agora é a hora de fazer o meu solo. Eu não queria fazer um solo de stand-up, como tenho vários, só falando, eu sozinho falando. Eu queria trazer esse lado do esporte, que eu sou muito... Eu levanto muito a bandeira do esporte, porque eu fui atleta, eu sei como é importante. Todo mundo sabe, esporte é saúde, é educação, tira a galera do caminho errado. E eu queria enaltecer esse lado do esporte. Então eu faço 40 minutos de texto, de stand-up, um show de stand-up normal. E a metade final, a parte final do espetáculo, eu sempre tenho um atleta ou alguém ligado ao esporte, um jornalista esportivo, que eu convido para um talk show. E o cara tá ali na plateia assistindo, eu chamo ele, sento o cara lá, eu já combino umas 2, 3 histórias engraçadas da carreira dele, porque é comédia, então tem que ser. E a gente bate um papo rápido ali e finaliza numa partida de ping-pong. Que tá lá, o cenário tem a mesa de ping-pong, que é uma ideia do diretor Alexandre Regis. E ele que insistiu para me dirigir e veio com essa ideia, vamos fazer o ping-pong. Eu falei, mas como é que vai funcionar isso? Você faz o stand-up, a gente tem um convidado e finaliza como uma entrevista. Vamos terminar num ping-pong, um bate rápido, jogo rápido. E é um ping-pong mesmo, a gente vai e joga. E eu acho que estamos no 2º mês da peça, já deve ter ido uns 16 atletas lá. Legal. E eu já perdi umas 15 partidas. Então, Ou seja, não dá pra você, né? Ping-pong. É legal até que o convidado vença, né? Que o cara é o convidado. Como é que é essa interação? Porque você com você mesmo ali no palco, como você disse, você domina texto, mas agora, quando envolve uma outra pessoa, às vezes um esportista que é um pouco mais tímido, como é que é essa interação toda? Técnica de entrevista, né, cara? A gente também, nessa profissão, a gente tem que... Você entrevista muito bem. É técnica de entrevista. Às vezes, por exemplo, vai um cara que não rende tanto, que não é normal, não é todo mundo que é despachado, mas teve convidado que... Por exemplo, teve uns que me surpreendeu. O técnico do Botafogo, o René Simões, foi show. Deixei solto, não precisei falar nada. O cara contou, já veio com as histórias prontas. Adílio, do Flamengo, achei, o cara é mais coroa. Ele já veio, parecia um stand-up, ele tinha as histórias curtinhas, com um final forte, ele soltou... Foi perfeito. Ricardo Rocha, um showman. Smigol,
Obrigado por ter vindo aqui, cedido um pouco do seu tempo, a tua agenda corrida aí para atender. Foi mó barato, eu que te agradeço. Valeu, A galera em casa aí que tá assistindo aí, parou para assistir, né, o Smigo. No programa Boa Vontade Entrevista de hoje, nós tivemos o prazer de receber aqui nos estúdios o Marcelo Smigo, jornalista e também comediante. E nós convidamos, é claro, você a seguir na audiência da Boa Vontade TV, agradecendo o carinho da sua audiência. Siga conosco.